Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Prazer, eu sou o Fernando e este é o webinar Projetando Pequenos Espaços Funcionais. Eu vou acompanhar vocês durante todo esse evento, então, de agora até as 8h30 a gente vai estar junto. E eu acho que a minha primeira pergunta para vocês seria: todo mundo me ouve bem? Todos e todas me ouvem? O som tá bom? Você consegue me ouvir? Deixa eu esperar alguém me confirmar no chat. Ok, então Natália, Amanda, me ouvem bem. Isso é um ótimo sinal. Então, perfeito. Prazer, eu sou o Fernando e esse é o Interior Design, Projetando Pequenos Espaços Funcionais. E essa é uma iniciativa da EAC. Como a gente já está vendo acontecer aqui, a nossa principal forma de comunicação hoje vai ser pelo chat. Então, vocês podem mandar qualquer comentário ou qualquer pergunta para o nosso convidado de hoje aqui pelo chat, tudo bem? Então, para a gente já começar a ficar íntimos e íntimas desse recurso, eu queria primeiro saber de vocês de onde vocês são, de onde vocês falam, de qual cidade, de qual estado, de qual país, de repente. É bom também para a gente já conseguir entender até onde está chegando a nossa rede. Ih, minha luz caiu aqui, só um segundo. Então, ó, tem gente de Campinas, tem gente de Uberlândia, gente do Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, Maringá. Ok, então temos um grupo bastante heterogêneo e bastante pulverizado geograficamente. Então isso é ótimo. Gente de São Paulo, que nem eu. Perfeito. Uma outra pergunta que eu faria para vocês também é: de onde vocês falam pensando em carreira? Vocês já são do design de interiores? Vocês já são designers de interiores? Vocês são da arquitetura? Vocês são do mobiliário? Vocês já trabalham com isso? Vocês querem trabalhar com isso? Vocês têm interesse nessa área? Eu queria muito ouvir de vocês. Então, eu sei que a Olga, por exemplo, é arquiteta e urbanista, e a Natália é designer de interiores também. Tem mais alguém digitando aqui, ó. A Laís está estudando para ser designer de interiores e fazer maquetes em 3D é o sonho dela, enquanto que a Amanda é arquiteta. E a Marina é arquiteta e designer e tem uma loja de móveis. Agora, tem gente que, como Vinícius, não é da área. Isso é essencial para a gente hoje. Eu acho que vai ser muito bom se a nossa conversa de hoje partir desses vários pontos de vista. Então, especialistas, curiosos, interessados, pessoas que acabaram de falar aqui que são muito fãs da área. Vai ser um prazer se todos vocês e todas vocês contribuírem para a nossa fala de hoje. Então, é claro que o Matheus, nosso convidado, vai falar muito, mas ele também vai responder as perguntas, aos comentários, às ações de vocês, e a gente vai falar fundamentalmente pelo chat, como a gente está fazendo agora. Então, se vocês quiserem falar comigo sobre se por acaso a internet oscilou, não estão ouvindo direito, deu algum probleminha técnico, a gente vai falando pelo chat. Agora, qualquer pergunta que vocês tenham sobre o nosso convidado, sobre o universo que a gente está debatendo hoje, eu convido vocês a usar o botão ponto de interrogação que tem em cima do chat. Sabe, vocês estão escrevendo no chat e em cima dele tem um ícone com ponto de interrogação, correto? É a partir dele que... tem gente querendo ingressar na área, então acho que esse webinar também vai ser interessante para você. Tem gente, quando for fazer as perguntas, vocês podem clicar nesse ponto de interrogação e aí eu consigo marcar as perguntas de vocês, eu consigo que elas não se percam pelo chat e eu consigo compartilhar ela com o nosso convidado. Então, para a gente conversar entre nós sobre alguma coisa técnica, alguma dúvida pontual que eu possa responder pelo chat, vai pelo chat normal. Qualquer dúvida para o nosso convidado, cliquem no botão ponto de interrogação. Acho que já estamos craques do chat, acho que todo mundo já está sabendo operar por ele, porque o chat está acontecendo aqui muito bem. O botão ponto de interrogação também já está bastante apresentado para vocês. Fiquem à vontade para usar e para participar da nossa conversa usando esse botão. E eu queria lembrar vocês que ao longo desse encontro, hoje e só hoje, só para vocês, e só enquanto estiver durando esse evento, a gente tem uma oferta exclusiva para vocês. É uma oportunidade que é imperdível para quem já atua na área ou para quem está querendo iniciar uma carreira de design de interiores. Eu vou falar disso mais para frente, ao longo do nosso evento, mas se vocês, por acaso, ficaram curiosos e curiosas,
Vocês estão vendo que tem uma barra verde com um botão escrito clique aqui? Pois bem, clicando lá, você já tem acesso a essa oferta que a gente está disponibilizando para hoje e vocês já ganham tempo em relação a ela. Então, recapitulando, comentários no chat. Ficaram interessados nessa oportunidade? Clica no botão clique aqui. E se vocês não conhecem a EBAC, então permitam que eu apresente a escola, tá? A EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado. Isso nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos nossos projetos, 90% dos projetos desenvolvidos pelos alunos e pelas alunas dos nossos cursos são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC. E 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. Deixa eu mostrar para vocês. Tá carregando a página. Aqui, perfeito. Então, olha, um grande diferencial da EBAC, além da alta qualidade dos nossos professores, é a oferta de cursos de conteúdo aprofundado e módulos totalmente focados na prática. No curso online de design de interiores, ele é desenvolvido para ser a porta de entrada numa carreira de sucesso, em que você vai aprender a pensar projetos a partir de uma visão crítica e de um olhar refinado. Nele, você dominará todos os aspectos do design de interiores, da iluminação, do paisagismo e vai adquirir noções avançadas dos principais softwares do mercado para criar projetos residenciais e falaram que estava travando muito, então eu mudei de tela. Assim tá melhor para vocês me verem, gente? Vocês conseguem me ver e me ouvir melhor agora? Eu vi que estava oscilando muito, a Olga falou. Nessa janela fica melhor de me ver? Me confirmem, por favor, tá? Que aí eu só falo e não fico travando para vocês. Então a Natália disse que consegue me ouvir melhor assim. Tá melhor, tá travando ainda. Olha, talvez leve um segundinho para parar de oscilar, mas me dá um tempo que vai voltar, tá bom? Tanto o delay da imagem quanto... Enquanto isso, vou falar de novo do curso, tá bom? Que nele você vai dominar todos os aspectos do design de interiores, da iluminação, do paisagismo, e vai adquirir noções avançadas dos principais softwares do mercado para criar projetos residenciais e comerciais incríveis. O nosso coordenador é o Bruno Simões, que é arquiteto, designer, curador, e que nos últimos 13 anos passou por importantes empresas como a Trip Architecture e a Casa Vogue. Você também vai contar com aulas de um time incrível de profissionais com um grande destaque no mercado. E quem vai ensinar tudo, por exemplo, de AutoCAD é a Ana Paula Barbosa, que é arquiteta, designer de interiores. O Vitor Penha, por outro lado, que é um arquiteto urbanista com anos de carreira e que já foi premiado, vai explicar todos os conceitos na área de desenho de luz, por exemplo. E o Matheus Marques, que é CEO e arquiteto do Hyper Studio. Com ele, você vai dominar tudo sobre SketchUp, V-Ray, Photoshop para criar projetos lindos. Eu apresentei aqui o curso, mas como eu acho que eu travei demais com vocês, eu acho que melhor ainda vai ser se eu mostrar o trailer do curso. O que vocês acham? Então, se por acaso a minha fala ficou travada demais, eu vou passar o trailer e acho que aí o curso se explica melhor. Pode ser? Espera aí. Só um segundo, eu vou passar o trailer para vocês. Cor, matéria e iluminação. Esses elementos são fundamentais para a criação de qualquer espaço com qualidade. Design de interiores está atrelado a um sonho e está atrelado a um bem-estar. É criar qualidade de vida dentro dos espaços. Cor, matéria e iluminação. Esses elementos são fundamentais para a criação de qualquer espaço com qualidade. Design de interiores está atrelado a um sonho e está atrelado a um bem-estar.
é criar qualidade de vida dentro dos espaços. A intenção aqui é treinar vocês nos principais temas da cultura do design, como paisagismo, iluminação, cor, materialidades, as ferramentas de desenho, entender como construir um desenho no AutoCAD, como construir um modelo tridimensional no SketchUp, como produzir imagens de qualidade para divulgar o seu trabalho. A gente vai usar a tecnologia cada vez mais sofisticada a uma produção sustentável, a uma produção com valores ambientais sociais. Você não chega a lugar nenhum só copiando, buscando referências e seguindo padrões. O grande diferencial é saber pensar com a própria filosofia de trabalho. Então você vai criar assim, um conhecimento histórico, um conhecimento das técnicas e dos estilos que te permitem criar uma linguagem própria, que te permitem ser a vanguarda, se tornar a vanguarda do design de interiores. Meu nome é Bruno Simões e eu sou professor de vocês nessa jornada pela formação em design de interiores. Foi apresentado, acho que não oscilou tanto o vídeo para vocês, né? Ficou bem apresentado? Falta falar alguma coisa para ele, sobre ele? Vão me avisando que aí eu consigo lidar bem com tudo, tá bom? E para falar então desse assunto de design de interiores a partir da expectativa e da carreira dele, eu vou chamar para falar com a gente o Matheus Mello. O Matheus, ele já atuou como consultor e projetista no segmento de móveis de luxo e sob medida, e ele atualmente administra o seu próprio escritório de design de interiores, tendo realizado projetos para clientes de alto padrão. Ok, então apresentei o curso, apresentei o convidado. Matheus, quando você quiser ligar sua câmera e falar com a gente, vai ser super bem-vindo, tá bom? Deixa, Matheus, só abrir a câmera e a gente começa o papo. Matheus, você consegue ligar a câmera ou consegue só me dar um toque aqui para eu ver se você tá tendo algum... Aê! Aí, apareceu? Começando a entrar. Foi? Oi, Matheus. Consegue me ver? Consegue me ouvir? Tá tudo certo? Tô te ouvindo. Estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Ih, olha, eu não tô... Ok, agora sim, agora tudo bem. Agora foi. Então, Matheus, eu acho que eu já te apresentei, mas é mais interessante quando o próprio convidado se apresenta. Então, eu queria ouvir de você, se é possível você se apresentar e falar um pouquinho da sua carreira pra gente. Claro, vamos lá. Vou tentar ser um pouquinho breve, mas vamos lá. Eu tenho 25 anos, tá? Então, assim, eu sou bem novo. Dentro da minha formação, né, eu sou formado desde 2014 em edificações, né? Então, assim, desde pequeno eu sempre quis atuar nessa área, eu sempre gostei da arquitetura, eu sempre gostei do design, dessa questão de poder organizar os espaços, criar os espaços, né? Deixar eles mais funcionais, mais bonitos, né? Então, eu me inseri dentro dessa área pela formação de edificações, né? No qual eu me formei em 2014. E, posteriormente, no final de 2019, eu terminei a minha faculdade de design de interiores, né? Então, dentro desse intervalo, né, do técnico e durante a faculdade, antes da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes lojas, né, lojas bem conhecidas aqui em Campinas, tanto na parte administrativa, quanto na parte de projetos, de consultoria, né, vendas e tudo mais. Então, eu passei a adquirir maior conhecimento, criar networking, conhecer os profissionais da região, né, e faz mais ou menos um ano que eu deixei de trabalhar em uma empresa e decidi abrir o meu próprio escritório, né? Então, já faz um ano aí que eu estou à frente do meu escritório de design, né? Então, tenho os meus clientes já,
O meu foco tem sido imóveis novos, apartamentos pequenos, né, que está até relacionado ao tema de hoje. E também, fora o meu escritório, eu também tenho a oportunidade de trabalhar em um escritório de arquitetura, paralelamente, né? Até uma das espectadoras, que é a dona desse escritório, então eu tenho essa dupla experiência, né, de comandar o meu próprio escritório de design e ter a possibilidade de trabalhar dentro de um escritório de arquitetura também. Perfeito. Acho que isso te apresenta bem e já cria um terreno comum para todo mundo saber onde é que a gente está pisando. E alguém já falou, olha, amo trabalhar com você, muito dedicado e competente. Então, acho que tem gente no chat que já está jogando a favor dessa conversa de hoje. Isso é bom. Olha só. Bom, criado esse terreno comum aqui entre todos nós, eu vou lembrar o público que agora que a gente parou de oscilar, então fiquem à vontade para mandar perguntas para o Matheus, para enriquecer a nossa conversa com o chat. E, Matheus, eu vou começar com uma pergunta bastante ampla, mas eu acho que dá para a gente extrair bastante assunto daí. Eu queria saber de você, no seu processo e no seu contato com o cliente, qual que é a importância do briefing? Como é que você costuma elaborar o briefing ou conduzir o briefing? E qual que é a importância dele no seu processo? Tá, vamos lá. Eu acho que, assim, o briefing, ele é fundamental e ele é uma das partes mais importantes do projeto para mim, né? Porque o briefing vai ser aquela reunião, aquele bate-papo com o cliente, onde eu vou conseguir entender ele, né? Então, vai me contar os gostos, os desejos, o que ele faz questão de ter, o que não faz questão de ter. Então, assim, eu até tenho vamos dizer assim, algumas perguntas chaves para fazer, né, um roteirozinho, mas eu não acredito nessa questão de briefing muito roteirizado, sabe? Questionário, então pergunta, o cliente responde. Eu gosto que seja algo mais espontâneo, né, em forma de conversa, porque nisso, às vezes, eu faço reunião na casa do cliente atual, então ele já fala, olha, aqui eu não gosto de tal coisa, olha, aqui eu gosto, então eu consigo fazer a leitura desse cliente e, assim, ele acaba dando respostas que ele nem imagina através das expressões dele, né? Então, assim, um briefing bem realizado, assim, bem acertadinho, faz com que o projeto seja mais assertivo, né? Que na hora da apresentação para o cliente possa ser feito o menor número de alterações possíveis, né? Então, eu acho que dessa forma que eu venho trabalhado, eu tenho conseguido ter esse resultado de poucas alterações, de conseguir realmente entender aquilo que o cliente gostaria. E você, no seu processo, é o tipo de profissional que faz uma única reunião e já está brifado o suficiente? Uma reunião é o bastante para começar? Ou você é daqueles que prefere uma, duas, três, para aí começar, de fato, o projeto? Como funciona para você? Então, essa primeira reunião, ela dura aí, assim, depende muito do cliente, mas ela dura em média aí 2 horas, tem cliente que eu já fiquei 4, 5 horas, tem cliente que em 1 hora a gente já conseguiu resolver tudo, mas eu tento nessa primeira reunião extrair o máximo de informações desse cliente, né? Mas durante todo o processo de desenvolvimento do projeto, eu estou em contato com esse cliente, né? Então, o cliente viu uma referência em algum lugar, ele quer trocar, comprou alguma coisa já. Então, assim, eu foco nessa primeira reunião, mas durante o desenvolvimento do projeto, o cliente vai entrando em contato comigo, vai solicitando possíveis alterações, né? Mas eu foco nessa primeira reunião. Perfeito. Alguém perguntou rapidinho no chat, acho que vale a pena a gente só pontuar isso. Você é formado por onde? Tá, vamos lá. O meu técnico em edificações pelo Colégio Politécnico Bento Quirino, aqui em Campinas, tá? E a faculdade de design de interiores eu cursei na Unip, né? Foi realmente um superior em tecnologia, então tem essa validade de faculdade. Perfeito. E aí, enquanto eu estava pesquisando sobre você, para a gente fazer as primeiras perguntas, entender como lidar com esse papo, uma coisa que muito me chamou a atenção foi que você atualmente possui o seu próprio escritório, né? Que você, inclusive, citou isso na sua fala inicial. Sim. Eu queria ouvir de você como é que foi dar espaço, como é que foi migrar
para a abertura do seu escritório, o que te motivou a isso, quais foram os desafios nesse processo, quais foram os seus aprendizados nesse processo, eu queria te ouvir falando sobre. Legal. Eu acho que, assim, todo profissional da área, ele sonha em ter o seu próprio escritório, né? Seja ele físico, principalmente, ou de maneira home office, virtual, que é o meu caso, né? Até mesmo para essa situação que a gente está passando, então, a gente está ficando mais em casa, o pessoal está saindo um pouquinho fora de um espaço físico. Mas, assim, é sempre um desafio, né? Por mais que você tenha experiência, que você tenha estagiado, eu acho que depois de formado e você decide abrir seu próprio escritório, sempre bate aquele medinho de não conseguir entender o cliente, do projeto não ser exatamente aquilo que o cliente precisa. Então, acho que sempre tem esse receio, né? Eu abri o meu escritório logo que se instaurou a pandemia, né? Então, a hora que fechou tudo, eu decidi meter a cara e abrir o meu escritório, mas a cada dia tem sido um desafio, né? Sempre bate aquele medinho do cliente não gostar do que a gente projetou. O primeiro projeto que eu fechei era uma casa imensa, assim, era muito grande, então eu fiquei assim, nossa, será que eu vou conseguir fazer? Será que vai dar certo? Será que o cliente vai executar? Esse meu primeiro cliente, ele está em obra ainda, né? Então eu fui recentemente visitar a obra dele, então eu estou vendo que todo o projeto que eu entreguei para ele há mais ou menos um ano atrás está sendo executado certinho, está dando tudo certo. Mas eu acho que, assim, é uma questão da gente realmente acreditar na gente e meter a cara e ir em busca aí de criar seu nome e conseguir seus clientes. Perfeito. Bom, eu quero falar mais sobre isso daqui a pouco, mas tem perguntas no chat que estão muito ligadas ainda à sua formação. Então a gente volta um pouquinho nisso e eu falo mais do seu escritório daqui a pouco, pode ser? Sim. Primeira pergunta é a seguinte. Boa noite. Quanto o técnico em edificações contribui para você seguir design de interiores? Como é que uma coisa te levou para outra? Tá, vamos lá. Eu fiz esse técnico atrelado ao meu ensino médio, tá? Então, eu cursava ensino médio, paralelamente, eu fazia esse curso, né? Quando eu entrei, né, eu escolhi esse curso realmente para começar a me inserir dentro do que eu queria relacionado à arquitetura e o design de interiores, né? Mas, assim, ele me serviu como base, né? Então, assim, para entender sobre a parte técnica, né? Então, sobre a parte de cálculos, projeto técnico, né? Teve história da arte. Então, eu acho que ele contribuiu para criar uma base dentro da área que atualmente eu tô. E tanto que quando eu entrei na faculdade, isso foi um diferencial, porque a maioria do pessoal entra na faculdade sem ter muita noção do curso, às vezes ele entra pensando que é uma coisa, mas na verdade é outra. Então, eu ter feito esse curso técnico, ele serviu para entender mais sobre a área, entender que aqui a arquitetura é uma coisa, design é outra, engenharia é outra, e saber para qual lado realmente eu queria atuar, com que tipo de cliente eu queria atender, o que eu gostaria de fazer, né? Então, depois, ele serviu para isso, né? E depois, posteriormente, eu acabei optando realmente pelo design, que era, acho que era o curso que mais tinha a ver com tudo aquilo que eu queria fazer, né? Que era trabalhar com interiores. Perfeito, perfeito. E aí, uma pergunta que acho que você começou já a responder, mas está no chat, eu vou jogar mesmo assim, porque acho que dá caldo. Perguntaram aqui, o que faz um técnico de edificações? Você começou a responder, mas acho que dá para a gente dar uma lapidada melhor, uma lapidada maior nessa resposta. Legal. O técnico em edificações, ele está muito mais voltado para a área da construção civil, da engenharia, tá? Então, ali a gente vai ter matérias de cálculos estruturais, a parte de topografia, então, mais essa parte para o civil mesmo, né?
Você pode, quando você se forma, você pode se inscrever no CREA, tá? E eles te permitem fazer pequenos projetos, que agora não sei se mudou, mas até onde eu me lembro, é projetos de até 80 metros quadrados. Então, é meio que você pegar a engenharia civil, dar uma enxugada no curso e fazer você atuar em áreas específicas, né? Mas realmente fazendo visitas técnicas, acompanhando uma obra, então você pode trabalhar numa construtora, você pode trabalhar dentro de um escritório de engenharia, de arquitetura, com essa parte realmente mais para civil. Tá, acho que por enquanto o chat está respondido. Quaisquer outras dúvidas, pessoal, eu vou colocando na conversa, então fiquem à vontade de mandar perguntas novas, ou se querem que a gente aprofunde nas que a gente já começou a falar. Enquanto isso, vou voltar e eu queria ouvir você falar um pouquinho mais sobre o seu processo. Eu queria saber, agora que você tem seu escritório, que você já tem seus valores, seu olhar, sua técnica, eu queria ouvir o seu processo. Quando você vai projetar um ambiente, qual que é o seu processo? Quais fatores você leva em conta? Queria ouvir isso, assim. Tá. Durante até mesmo linkando um pouquinho, voltando um pouco pela questão do briefing, né? Eu sempre peço para o cliente, porque muitas vezes ele acaba não sabendo expressar exatamente o que ele quer. Então, eu sempre peço para ele me enviar referências, né? Então, enfim, vídeos, inspirações, fotos, e, assim, atrelado ao que ele me enviou e ao que ele me disse, eu já começo a ver referências, né? Durante o dia eu fico no Instagram, já vou salvando algumas ideias, isso já vai ajudando a criar um projeto mentalmente, né? Mas, assim, a princípio do projeto do cliente, eu gosto de trabalhar muito com o SketchUp, né? Que é o principal software para fazer a modelagem 3D que a gente apresenta para os clientes. Porque eu já gosto de estruturando as paredes, colocando janelas, já fazendo os testes de cores, mobiliários, então eu sou muito, assim, dessa questão visual, né? Então eu já começo, eu vou tendo as ideias, eu já vou colocando em 3D, se eu vejo que já não ficou legal, eu já troco. Então, tem gente que normalmente se inicia pela aquela planta baixa, aquela coisa mais colorida, mas, assim, dependendo da situação, é bom para se evitar que tenha muitas alterações no 3D, mas eu, Matheus, particularmente, gosto já de ir direto para o SketchUp e já tendo essas ideias, as ideias vão vindo e eu vou colocando elas em forma de um projeto tridimensional. Perfeito, ok. Então, a gente pode começar, então, a falar do assunto do nosso webinar, que é projetando pequenos espaços funcionais. E você, inclusive, falou que você aborda isso no seu escritório. Então, eu queria ouvir quais são as principais particularidades e os principais desafios desse tipo específico de projeto. Tá, atualmente, o meu foco do meu escritório tem sido apartamentos e apartamentos na planta. Então, aquela pessoa que acabou de comprar seu primeiro imóvel, aquele casal que está comprando o seu primeiro imóvel. Então, basicamente, eu tenho uma tela em branco, né? E eu acho que, assim, todo mundo consegue perceber que a cada dia mais a gente está morando em espaços mais reduzidos, né? Então, assim, a maioria dos meus clientes, os apartamentos tem 43 metros quadrados, 50 metros quadrados, então, assim, são espaços reduzidos. Então, a gente tem que ser muito criativo, entender muito o cliente, para poder casar tudo aquilo que ele quer, do que ele gosta, e do que, de fato, pode ser aplicável ao espaço dele, né? Então, assim, sempre é um desafio a cada cliente tem os seus gostos e imprimir isso em forma de projeto, num espaço pequeno e que ele seja funcional. Também sem esquecer do budget do cliente, né? Porque às vezes assim, a gente tem várias ideias para móveis funcionais e tudo mais, mas o orçamento do cliente não permite. Então a gente é uma série de coisas que a gente precisa, como posso dizer, conectar todas elas e transformar isso em projeto. E aí eu queria... Você começou a falar, mas eu acho que vou voltar nesse assunto porque eu queria muito te ouvir falando sobre.
especialmente esse tipo de desafio, né? Você tem que organizar e concatenar vários fatores, tipo budget, tamanho do local, as particularidades do tipo incidência de luz, gosto particular do cliente, o tempo da obra. Eu acho que são várias variáveis que você tem que ficar administrando ao longo de um projeto. Como é que você lida com tudo isso? Como é que você articula tudo isso? Quais são as primeiras prioridades? O que você consegue ir negociando ao longo do tempo? Como é que se dá esse processo? Tá, vamos lá. Eu, toda vez que eu fecho um projeto, eu sempre gosto de falar, dar ênfase para o cliente, para que ele espere para dar início à obra somente depois que eu enviar o projeto dele, né? Porque já aconteceu, tem um projeto que atualmente está ocorrendo isso, que eu estou desenvolvendo o projeto, né, para o cliente, tentando ser funcional, atender o orçamento dele e tudo mais, e ele já começa a reforma, então já vai, ele começa a atropelar as etapas do projeto, né? Então isso começa a gerar um conflito entre todas essas questões que eu disse anteriormente, né? Mas eu acho que assim, antes de dar início ao projeto, tem que estar muito alinhadinho com o cliente, se aquilo que eu apresentei para ele é o que ele quer, é o que cabe dentro do orçamento. Às vezes o cliente fala, faz o projeto aí do jeito que você imagina, do jeito que fica legal, e o cliente não consegue executar isso. Então, eu sempre tento ser o mais honesto possível com o cliente. Falar, olha, a gente pode fazer isso, é legal, é funcional, vai aproveitar bastante o espaço, mas é um item que, de repente, esteja fora do seu orçamento, eu acho que não é aplicável, então eu sempre vou alinhando isso com o cliente para fazer um projeto redondinho e aí sim dar início ao desenvolvimento desse projeto. Mas realmente sempre um desafio, a gente tem que estar sempre pesquisando, vendo o que tem de novo, né? Quais são as soluções fora do país, né? No Japão, principalmente, né? Eles têm casas menores ainda, então a gente consegue pegar bastante inspiração relacionada a isso de como otimizar o espaço, organizar melhor o layout para aproveitar a passagem, para aproveitar a iluminação, né? Eu depois até vou mostrar um slidezinho que eu fiz bem simples, se eu não me engano, são 7 dicas, algumas pequenas dicas para se aplicar quando você tem um espaço pequeno, né? E são algumas dicas também até, assim, mais acessíveis, algumas vocês podem fazer em casa mesmo e tudo mais. Perfeito. Então você já deu a deixa para minha próxima pergunta, que era: quais dicas você quer compartilhar com a gente, então, para quem trabalha ou para quem mora em espaços reduzidos? Você quer compartilhar com a gente? Tá, vamos lá, eu vou compartilhar a tela. É um slide bem simplesinho, mas acho que são algumas dicas bem bacanas. Beleza. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá, só um minutinho. Sem pressa. Vamos lá. E aí também aproveito para quem está aqui no chat e quiser fazer perguntas específicas sobre estou morando num lugar reduzido, estou trabalhando num lugar e queria jogar isso na roda, fiquem à vontade para perguntar isso no chat, tá bom? Perguntas são super bem-vindas. Vamos ver se agora vai. Aqui. Será que abriu para todo mundo? Para mim está carregando, para alguns já abriu, para mim ainda não. Agora para mim já foi. Abriu? Agora sim, para mim, para todo mundo no chat abriu. Então, pode seguir. Legal. Vamos lá. Primeira dica, né? Para o cliente limitar as cores e os padrões, né? Então, quando a gente tem um ambiente muito pequeno, a gente deve evitar trabalhar com cores muito escuras, muito fortes, revestimentos que tenham um padrão
que chame muita atenção, né? Porque esse excesso, ele acaba gerando uma poluição visual, né? Então, a gente tem que optar sempre por tons, por acabamentos mais claros, para que o ambiente realmente fique mais claro e que ele dê essa sensação de ser um espaço mais confortável, mais aconchegante, né? Então, optar sempre por cores mais simples, cores mais claras, para valorizar esses pequenos espaços. Vamos lá. A segunda dica é que há cômodos multifuncionais. Então, assim, como a gente comentou, cada vez mais nós temos residido em ambientes menores, né? Então, assim, se antigamente a gente tinha um ambiente para cada função, então a gente tem o quarto, a gente tem a sala de TV, sala de jantar. Hoje em dia, os espaços estão se tornando multifuncionais. Então, uma mesma sala é sala de TV, sala de jantar, o quarto, além de um espaço de descanso, isso também pode ser o seu escritório, pode ser o seu estúdio. Então, sempre projetar os espaços de forma que eles sejam multifuncionais para atender mais de um objetivo. Uhum. Tá todo mundo ouvindo? Tudo certinho? Tudo sim. Para mim tá um pouco lento quando a gente passa de tela, mas acho que pro pessoal tá tudo certo, então vamos seguindo, pode ir. Tá. Tô indo para a tela 3, não sei se já abriu para todo mundo. Olha, para mim e para Laura, a tela não está mudando. A gente está vendo ainda a sua primeira tela, que é o Projetando Espaços Funcionais. Será que se você Deixa eu fechar parar o compartimento o e abrir de novo, de compartilhamento. repente, não vai? Sim, vamos lá. Tentar de novo. Então tá. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Voltei para a primeira tela. Não sei se foi. Acho que estou vendo no chat. Agora foi, né? Agora foi. Limite para cores e padrões, não tem uma escala de cores. Agora foi. Agora foi. Legal, show. Então, já falei, mas como a maioria do pessoal não viu, então vou comentar brevemente novamente. Para espaços pequenos, a gente tem que optar sempre por trabalhar com cores mais sóbrias, cores mais claras, né? Porque tudo aquela cor que é mais chamativa, que ela é mais forte, né? Seja para papel de parede, seja para uma pintura ou revestimento, esse excesso ele cria uma poluição visual e pode acabar gerando um desconforto para quem estiver usando esse espaço e tudo mais. Então, eu coloquei uma paletinha ali, mais ou menos comparado com a imagem que eu coloquei. Mudou para a segunda tela. Mudou, né? mudou sim. Legal. Então, explanando rapidinho. Bom, cada vez mais a gente está residindo em ambientes cada vez menores, e se antigamente a gente tinha um ambiente, uma função para cada ambiente, então a gente tinha a nossa sala de escritório, a sala de TV, a sala de jantar, a sala de estar. Hoje em dia, esses espaços estão sendo multifuncionais. Então, a sala de TV já está linkada com a sala de jantar e estar. O quarto, ele deixa de ser só um espaço para você descansar, mas também passa a ser um espaço de trabalho, né? Então, em espaços pequenos, é sempre legal a gente trabalhar com espaço pensando na multifuncionalidade, né? Então, dando mais de uma função para esse espaço. Para o próximo. Opa. Pode seguir que está mudando. Uma Legal. pergunta. Ó, alguém está perguntando Sim. aqui. A Maria Tânia perguntou. Nesse espaço, você usou o SketchUp? Nessa imagem de agora ou anterior? Maria,
Conversa com a gente. Nessa ou na anterior? Nas anteriores. Anteriores. Na primeira imagem, na dica número 1, é uma imagem real de um projeto, tá? A maioria das imagens que eu usei são imagens que eu peguei como referência para estar linkado diretamente com aquilo que a gente está falando, tá? Então, a primeira imagem é realmente uma fotografia de um espaço real. A dica número 2 é um projeto em SketchUp, mas que passou por uma renderização, né? Que é aquele programinha que dá uma realidade ao projeto. Tá? Nessa terceira imagem que a gente vai conversar agora, é realmente um espaço real, né? É uma imagem do espaço mesmo. Perfeito. Legal? Vamos lá. Opa. Então, a terceira dica é optar por um mobiliário sob medida, tá? Então, assim, quais são as vantagens, né? Se você tem um espaço pequeno, muitas vezes acaba tendo algumas diferentes angulações e tudo mais. Então, assim, o mobiliário sob medida, ele faz com que a gente possa abusar da criatividade. Então, nós, como profissionais, podemos desenhar todo o projeto de marcenaria, desse mobiliário, e aproveitar o máximo da funcionalidade dele e o máximo do espaço do cliente, né? Então, nessa imagem que eu coloquei como referência, a gente consegue ver até algumas dicas anteriores, né? Então, tons mais sóbrios, então tem a marcenaria sob medida, o espaço é multifuncional, então a gente já consegue ver nessa imagem que tem um colchão, então ali já é o quarto, já tem uma vista para fora, já tem uma cozinha linkada, então tem espaço também para armazenagem de roupas. Se vocês observarem a escada que dá acesso para o colchão, são gavetas. Então, a marcenaria, o mobiliário sob medida, ele permite que a gente faça esse aproveitamento máximo do espaço. Próxima dica são os espelhos, né? Eu até coloquei aqui a boa e velha dica dos espelhos, né? Os espelhos, eles proporcionam para o ambiente essa sensação de amplitude, né? Então, nessa imagem mesmo, eles colocaram fazendo esse L, né? Esse contorno ao lado dessa mesa. Então, ela reflete um pedaço da sala, ela reflete um pedaço da cozinha. Então, em espaços pequenos, ele transmite essa sensação de maior espaço. Mas é sempre importante frisar que a gente precisa usar os espelhos de forma estratégica, né? Porque a gente também não pode pecar pelo excesso, porque senão também ele perde o objetivo dele. E aí, eu tenho uma pergunta. Desculpa se eu estiver te... Imagina. Você falou que a gente tem que usar os espelhos de modo estratégico. Isso tem a ver com quantidade, é claro, mas também com o local onde a gente coloca eles, correto? Você acha Isso, que exatamente. Como é que a gente disponibiliza os espelhos pelo espaço? É quando ele reflete um outro cômodo, então dá uma amplitude maior? É quando ele rebate mais luz, então ele ilumina mais a sala? Que dica você dá pensando em espelhos? Tá, vamos lá. Tudo depende do espaço, né? Então, do espaço, do layout que esse espaço tem, mas é sempre legal usar o espelho. Então, ter esse reflexo, deixar o ambiente mais claro. É sempre legal colocar ele em uma posição que, por exemplo, quando você acessa um quarto, quando você acessa um corredor, que a pessoa dá direto para ele e consegue dar essa sensação de profundidade nos espaços também, né? Mas a gente pode usar na sala, então, como está nessa imagem, então, ao lado da mesa, para dar essa sensação de que a mesa é maior. A gente pode usar nas portas dos quartos, que também vai dar essa sensação maior de amplitude para o espaço. Não necessariamente a gente precisa usar sempre o espelho dessa forma que está assim, né? A gente pode usar ele em diferentes formatos orgânicos, circulares, a gente pode
usar esses espelhos com algum tipo de trabalhado, tudo depende do ambiente, da situação, do gosto do cliente, né? Perfeito. Obrigado. Legal, vamos lá para a próxima, então. A próxima dica é sobre a questão do minimalismo, né? Eu até coloquei a frase do Mies van der Rohe, que é menos é mais. Então, assim, se a gente tem um ambiente muito pequeno, a gente tem que evitar o acúmulo de coisas, né? O excesso de coisas, né? Da mesma forma que eu falei sobre a questão das cores, sobre os acabamentos, acho que tudo que não é necessário e que não necessariamente precise estar nesse espaço pequeno, ele não precisa estar ali, né? Porque não adianta a gente trabalhar com espelho, trabalhar com cores claras, se a gente vai começar a entulhar aquele ambiente, né? Então a gente sempre tem que pensar de forma mais minimalista, né? Porque o minimalismo ele não é só um estilo de decoração, mas para alguns também é um estilo de vida, né? Então, assim, a gente tem que pensar nas peças de forma que elas sejam funcionais também. A gente não pode deixar de pensar na estética, mas não somente na estética, né? Então, aquele móvel, o que você vai colocar ali, ele tem que cumprir uma função, né? Então, isso faz com que o ambiente fique mais limpo. Sexta dica, aproveitar a verticalidade dos espaços, né? Então, assim, em algumas situações, a gente tem um espaço pequeno que tem um pé direito baixo, mas algumas situações a gente tem um pé direito alto também. Então, a gente pode sempre aproveitar a verticalidade dos espaços, né? Então, fazer o uso de prateleiras, de estantes, até mesmo a marcenaria sob medida que eu comentei, indo sempre até o teto, né? Porque a gente consegue ter um móvel que não é tão profundo, então, consequentemente, não ocupando muito espaço, e a gente ganha nessa verticalidade, né? Então, assim, pode ser prateleira, estantes, as estantes têm de diversos modelos, né? Então, elas podem ser como dessa foto, uma pegada mais industrial, que tem uma pegada mais estética, mas tem nichos, tem as prateleiras, como pode ser tudo prateleira. Então, a gente pode aproveitar o máximo desses espaços verticais. Perfeito. Eu posso perguntar uma coisa? Desculpa, só porque alguém no chat perguntou, o Gabriel perguntou, eu não sei, sim, Gabriel, se é do exemplo que ele citou no slide dele, ou se é uma pergunta genérica, aí você me ajuda aqui, tá? Mas sim, eu vou compartilhar essa pergunta. Ah, foi uma pergunta genérica, melhor ainda. Então, deixa eu só compartilhar aqui. Tá. Só um segundo, que a plataforma está bem devagar. Mas, enquanto isso, aqui. O espelho, por ser do estilo contemporâneo, ele não atrapalharia a composição de um ambiente no estilo industrial? Ou dá para harmonizar esses dois estilos ou outros dois estilos? Então, a questão do espelho, como eu comentei, deixa eu parar de compartilhar a tela para a gente poder conversar. Aí. Beleza. Voltou? Legal. Voltou e tem minha pergunta aqui. O aqui. Espelho, a gente não precisa aplicar dessa forma que eu coloquei nessa imagem que eu apresentei, né? Então, a gente pode usar ele em diferentes formatos, né? Então, ele pode ser um formato orgânico, ele pode ter uma moldura, ele não necessariamente precisa estar aplicado diretamente na parede, ele pode estar apoiado, né? Um espelho decorativo. Ele pode ter um acabamento bisotado, né, o bisotê. Então, assim, o espelho, ele não necessariamente está atrelado ao estilo contemporâneo. Ele pode ser aplicado em qualquer estilo, seja o clássico, seja o industrial. É toda uma forma de entender o espaço e de como a gente vai aplicar ele, né? Em qual material, dando acabamento, em qual formato. Então, a gente pode usar o espelho, seja no minimalismo, no contemporâneo, no clássico. A gente consegue trabalhar ele de diferentes formas, tendo o mesmo objetivo, né? Dessa amplitude para o espaço. Perfeito. Gabriel, me diz se já está respondendo a sua pergunta, se quer que a gente desenvolva um pouquinho mais, tá bom? E aí, ele perguntou uma coisa que me deixou curioso, Fernando.
Ele perguntou se nesse lance do espelho dava para harmonizar dois estilos, como contemporâneo ou industrial, e eu me pergunto se para você, quando costuma projetar espaços, se você acha que é uma boa estratégia, você costuma gostar de misturar dois estilos, como, por exemplo, contemporâneo e industrial, ou se você acha que em espaços reduzidos o melhor é ser sucinto num estilo único, porque harmoniza melhor, ou porque lida melhor com o espaço. Isso é uma questão no seu processo? Eu fiquei realmente curioso. Então, vamos lá. Assim, eu posso definir o meu estilo como contemporâneo, né? Então, assim, essa questão de uma coisa mais de linhas retas, uma coisa mais sóbria. Mas, como eu disse, eu prezo muito pela questão do briefing e pelo gosto do cliente. Então, assim, se o cliente ele é clássico, se ele é exagerado, se ele é minimalista, eu vou desenvolver o projeto baseado nisso. Mas, sim, a gente consegue mesclar os estilos sem problema nenhum. A gente pode ter um ambiente clássico contemporâneo, então tem aquela coisa pegada mais moderna, mas a gente tem elementos mais clássicos. Então, a gente pode ter um sofá super moderno, de linhas retas, e colocar uma poltrona vitoriana. Então, a gente consegue, sim, brincar, e a gente consegue harmonizar esses esses diferentes estilos dentro dos seus acabamentos, né? Então, cores, tecidos. Então, sim, mesmo tendo um ambiente pequeno, a gente consegue trabalhar mais de um estilo de decoração. Perfeito, obrigado. Olha, tem mais duas perguntas do chat, a gente podia falar um pouquinho mais delas. Você topa? Sim, vamos lá. Beleza, eu vou só mudar de tela para a gente se ver melhor aqui. E aí, o Aloísio perguntou uma coisa que eu achei muito curiosa. Eu vou ler para você, tá bom? Voltando no assunto das cores, como tu realizas a composição? Pelas regras complementares, tríades, análogas, etc. E outra pergunta, existe uma quantidade máxima de cores que tu usas para compor e para que não fique um carnaval, palavras dele, tá? Nos ambientes? Tá. Até na faculdade a gente tem essa matéria, que é a psicologia das cores, né? Então a gente aprende sobre essa questão das tríades, análogas, complementares. Esse conhecimento sobre isso é muito importante, né? Até para, na hora de criar os ambientes, trabalhar com cores que realmente harmonizem, né? Mas em relação a como eu defino as cores para os ambientes, vai muito do estilo e cor do cliente. Assim, a gente pode trabalhar com vermelho, com laranja, com azul, mas assim, a gente tem que ver aonde a gente vai usar essas cores. Então, assim, eu sempre gosto de manter uma base neutra para as paredes, para o mobiliário, para a marcenaria, para a gente conseguir trabalhar com cores mais fortes na finalização. Então, num tapete, de repente numa cadeira, numa banqueta, em algum detalhe específico, né? E assim, mesmo que a gente tenha uma parede azul, uma parede vermelha, a gente pode trabalhar uma mesma cor em diferentes tonalidades, né? Então, assim, a gente pode trabalhar com vermelho vibrante, ou pode trabalhar com vermelho mais escuro. Então, a gente vai adaptando essas cores no projeto. Deixa eu ver. Vamos lá. E a segunda pergunta era qual é se você tem uma quantidade máxima de cores. Tá. Tem isso? Não necessariamente. Tudo depende do projeto, do que eu quero passar para isso, né? Indo para um pensamento, para uma linha mais para um espaço comercial, por exemplo. A maioria das lojas ela tem a sua identidade e as cores que fazem parte dessa identidade, né? Então, assim, de repente a gente está trabalhando e o cliente gosta de vermelho e amarelo, né? Então, a gente tem que saber lidar com essas cores pontuais. Não necessariamente eu tenho um limite de cores para trabalhar, mas normalmente nos meus projetos eu sempre acabo trabalhando com 3 cores, assim, né? Seja assim, tanto para os acabamentos quanto para a marcenaria, eu evito trabalhar com muita coisa, né? Outra coisa bacana também, na hora de escolher as cores,
é porque, assim, cada cor, em sua tonalidade, ela passa uma sensação diferente, né? Então, o azul, ele traz mais essa sensação de paz, o amarelo remete mais para essa questão de um espaço mais alegre, o verde, ele remete para algo que passa mais confiança. Então, assim, dependendo do foco, do objetivo do seu espaço e o que você quer transmitir nele, a gente consegue fazer a seleção de cores em suas diferentes tonalidades e afins. Perfeito. Obrigado pela resposta. Aloysio, me confirma se está ok a resposta, se a gente precisa voltar um pouquinho mais nela, tá bom? E aí, voltando ainda a falar dos espelhos, tem uma Legal. Pergunta que eu achei muito desafiadora para a gente tentar responder, quase como um exercício de alternativas, tá? Tá. Jogaram no chat o seguinte: eu não gosto muito de espelhos. Nesse caso, quais objetos e quais acessórios poderiam substituir para dar amplitude aos espaços, pois a minha casa é pequena? Tá. Então, eu acho que a gente pode pegar algumas referências daquelas dicas que eu dei, né? Então, assim, optar sempre por cores claras, né? Pinturas de meia parede são bacanas também. Um mobiliário em uma tonalidade mais clara, de repente, um móvel laqueado, acabamentos e materiais que eles sejam levemente reflexivos, né? Então, assim, a gente não tem um espelho, mas a gente trabalha com objetos e cores que, mesmo que de forma pequena, consiga dar essa sensação de amplitude. Então, ter uma boa iluminação, trabalhar com cores mais claras. Então, acho que são algumas... a marcenaria também, então acho que são dicas para fazer com que o ambiente fique dessa sensação de ser maior, né? Mas sem o uso do espelho. Perfeito. Então, olha, agradeceram tanto para falar das cores, quanto do uso ou não dos espelhos. Legal. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, e aí, como a gente está falando há 57 minutos, eu vou te dar um intervalo de uns minutinhos para tomar uma água, tudo bem? Mas Legal. você usou um termo que eu fiquei super curioso, e eu acho que vale a pena a gente só amarrar ele para o intervalo, que você falou uma boa iluminação. Você Sim. pode falar mais sobre luz? O que você considera uma boa iluminação? Ela é uma luz que está espalhada pelo ambiente? É uma luz que ilumina? É uma luz que conforta? O que é uma boa iluminação? Tá, legal. A parte de iluminação, assim, eu tenho conhecimento e tudo mais, mas eu sempre trabalho em parceria, então, assim, vou falar dentro daquilo do meu conhecimento, do que eu uso e tudo mais, né? Mas, assim, a boa iluminação, ela tá atrelado realmente ao tamanho do espaço, ao layout, ao mobiliário que tá ali. Eu gosto sempre de trabalhar com uma iluminação embutida, né? Que são os spots diretamente no gesso. Porque isso faz com que a gente trabalhe com a iluminação não só com esse objetivo de iluminar o espaço, que realmente é o principal. Então, assim, o ambiente tem que estar claro, ele tem que estar confortável, mas a gente pode usar a iluminação de forma estética, então trabalhando com perfis. Então, a gente consegue colocar um perfil que dá um acabamento descendo pela parede, então tem essa parte estética. A gente consegue usar essa iluminação embutida para dar ênfase em alguma coisa. Então, a gente tem, por exemplo, uma tela atrás do sofá. Então, a gente consegue usar uma iluminação para dar ênfase, dar foco nessa tela, em algum objeto, em algum mobiliário. E a gente também pode entrar na questão do termo, assim, dos tons dessa iluminação, né? Então, se ela é uma luz neutra, se ela é uma luz fria, se ela é uma luz mais quente. As pessoas, quando ela não tem muito conhecimento, ela tende a achar que uma iluminação mais amarelada, mais quente, ela ilumina menos do que uma fria. Isso não é uma verdade. Elas iluminam de formas iguais, mas elas passam essa sensação diferente. Então, assim, eu sempre gosto de usar uma iluminação mais quente num quarto, né, porque ali vai passar uma sensação realmente mais de aconchego, numa sala de TV também, então você se sente melhor, mais confortável.
ir para uma área de trabalho, então, de repente, uma cozinha, um banheiro, uma luz mais fria, né? Porque, assim, dentro da paleta de cores que vai usar, dentro das tarefas que a gente vai realizar ali, ela ajuda mais. E também uma neutra, né? Então, às vezes, o cliente não quer nenhuma fria, ele não quer nenhuma quente, então a gente usa uma iluminação neutra, mas, em resumo, é isso, né? A gente pode usar tanto para realmente iluminar o ambiente, quanto para dar ênfase ou trabalhar com um detalhe estético com ela. Tá certo. Muito obrigado. Acho que isso responde muito bem as minhas dúvidas e do pessoal do chat também. E como eu falei, a gente está conversando há 1 hora sem parar e eu acho que eu estou te fazendo falar muito, inclusive, porque você está transmitindo muito conteúdo para a gente. Legal. O que eu vou falar, então, é para você dar um intervalo agora, toma uma água, desliga a câmera, eu falo com o pessoal um pouco mais sobre o nosso curso e aí você volta, pode ser? Show de bola, combinado. Tá bom, então daqui a 5 minutinhos a gente se fala melhor. Legal. E, beleza, para quem chegou agora, ou chegou no meio do curso, eu vou recepcionar vocês e vou lembrar que hoje a gente está falando com o Matheus Mello, que, como vocês viram, é designer de interiores. E se você tem vontade de mergulhar no universo fascinante do design de interiores, então você precisa conhecer o nosso curso online. Eu vou lembrar vocês de clicarem no botão clique aqui em cima, porque vocês já vão ter acesso a essa oferta de hoje, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre esse curso também. Eu vou tentar compartilhar minha tela, porque eu vi que se eu passar a apresentação, ela fica travando muito para vocês, e eu não quero correr esse risco. Então, eu vou compartilhar minha tela, e eu acho que eu consigo aqui falar melhor com vocês. Então, a gente vai conversando por aqui, e vocês me avisem se conseguem me ouvir ou não, tudo bem? Então, deixa eu falar um pouquinho melhor aqui do nosso curso. Nas aulas online, você vai aprender a criar ambientes elegantes, entendendo todos os desejos dos seus clientes para desenvolver um conceito personalizado, bonito e funcional. E as suas ideias serão demonstradas utilizando maquetes e recursos de softwares como meios para exemplificar os conceitos do projeto antes da sua execução. Você vai aprender a reconhecer todos os tipos de design e as tendências do mercado, avaliando o que você gosta e trabalhando em diferentes formatos para criar o seu próprio estilo. E você também vai desenvolver um olhar crítico sobre composição de luz nos ambientes, como a gente estava falando agora há pouco, para proporcionar uma harmonização de cores e conforto ao projeto, aplicando elementos de luz natural e artificial. Você também vai ter um panorama sobre os diversos estilos paisagísticos e vai conhecer mais sobre as espécies e as composições com plantas. E você também vai aprender a usar as várias ferramentas do AutoCAD em tarefas baseadas em casos reais. E também vai aprender a usar o SketchUp, o V-Ray e o Photoshop, que são ferramentas importantíssimas do mercado para produzir apresentações com acabamento profissional e de altíssima qualidade. Assim, você vai conquistar os seus clientes nos seus projetos super profissionais. Então, não fica passando vontade, tá bom? Aproveita a nossa oferta exclusiva para participantes desse webinar. 50% no valor total do curso para você começar já a sua carreira como designer de iluminação. Então, clica agora no botão clique aqui, que aparece logo acima do nosso vídeo, para aproveitar esse desconto especial. Deixa eu só ver se todo mundo me vê e me ouve bem. Tudo bem? Todo mundo me ouviu, né? Todo mundo conseguiu me ver com tranquilidade? Ótimo, que bom. Consegui, então, passar isso bem. Eu quero, então, convidar vocês a clicar no botão clique aqui para ter esse benefício, não benefício, perdão, mas esse desconto que a gente está tratando hoje, que são os 50% de desconto no valor total do curso. Então, se você ficou interessado, clica no botão clique aqui. Se você quiser lapidar a sua técnica, se você quiser adquirir novas ferramentas, se você quiser ter contato com outros profissionais, hoje e só hoje, até o final desse evento, o botão clique aqui vai garantir esse desconto. E aí, uma coisa importante que é,
clica sem medo, porque clicando lá, vocês não vão... Deixa eu até maximizar essa tela para ficar melhor para a gente se ver. Clicando, vocês não vão estar contratando nenhum serviço, vocês não vão estar automaticamente se matriculando no curso. Clicando no botão clique aqui, vocês garantem o desconto de vocês, que é hoje e só hoje, e vocês têm acesso a maiores informações sobre esse curso para vocês terem tempo e instrumentos para decidirem se vale a pena. Eu não vou me estender nesse assunto, porque eu sou suspeito para falar, mas se vocês estarem interessados nisso e quiserem saber mais sobre formas de pagamento, sobre o curso em si e sobre esse desconto, eu convido vocês a clicarem no botão clique aqui. Deixa eu encerrar a apresentação para a gente se ver melhor agora. Já tem uma pergunta aqui no chat sobre o curso e eu vou responder ela agora. Esse curso da EBAC, o certificado dá reconhecimento ao profissional conforme a lei número 13.369, de 12 de dezembro de 2016? Olha, o que eu vou dizer é, na própria landing page do curso, isso está informado, e quaisquer dúvidas que eu não consiga tirar agora nesse evento, os profissionais que estão acessíveis pelo botão clique aqui, conseguem te informar. Eu não vou me debruçar muito sobre isso, porque eu não tenho certeza absoluta se eu vou incorrer em algum erro aqui. Então, eu vou te convidar a clicar no botão, ou daqui a pouco eu passo os contatos do curso para você tirar essa dúvida com quem de direito, tudo bem? Sei que é uma resposta um pouco ao largo da sua pergunta, mas eu acho melhor eu passar para você quem pode, de fato, responder com maior propriedade. Tudo bem, se for assim? Daqui a pouco, então, eu compartilho os contatos e vocês conseguem ter maior informação com as pessoas. Perfeito, então eu já passo contatos para vocês. É isso, quem ficar interessado, o botão clique que está aqui em cima, e daqui a pouco eu jogo na tela e no chat os contatos, tudo bem? Aí acho que assim a gente consegue seguir o assunto com o webinar e também fornecer as informações para quem está interessado nessa pergunta específica. Tudo bem, eu posso seguir com o webinar, eu posso chamar o convidado de novo. Alguém tem alguma pergunta específica que eu consiga responder por enquanto, ou passar o canal adequado para a gente citar? Eu vou esperar, então, alguém terminar de digitar. Se der tudo certo, eu sigo adiante, tudo bem? Então, tem gente que já quer os contatos. Tem gente que é aluno da EBAC, que está amando as aulas. Então, esse é um ótimo sinal. Fico feliz. Acho que é isso, então. Eu vou chamar de novo o nosso convidado. Enquanto isso, eu coloco os contatos no chat por enquanto. Pode ser? Só me deem ok, e aí eu continuo o nosso webinar. Alguém está digitando, eu vou esperar. Ok, perfeito, então. Matheus, você quer abrir a tela de novo para a gente continuar conversando? E tem gente pretendendo fazer matte painting aqui na EBAC também. Tem alguns eventos sobre isso no futuro. Daqui a pouco eu também compartilho com vocês a nossa agenda, tudo bem? Matheus está voltando. Voltamos. Aê, voltamos. Consigo te ver, consigo te ouvir, Voltou? acho que todo mundo também. Então, perfeito, bem-vindo de volta. Eu fiquei com uma dúvida, você estava falando na minha pergunta sobre iluminação, que se você trabalha com várias pessoas de diversas especialidades, né? Então, acho que luz, talvez tenha alguém que lide com... Então, eu queria saber no seu escritório, com quantos profissionais, de fato, você lida no dia a dia e como é que se dá esse diálogo? Todos participam da reunião de briefing, todos estão juntos o tempo inteiro, como é que funciona isso? Tá, vamos lá. Tudo depende do projeto, né? Então, assim, se vai ser uma reforma mais simples, se vai ser só a mudança de alguns móveis, se é um projeto completo. Então, assim, dependendo do tipo de projeto, isso vai definir os profissionais nos quais eu vou trabalhar. Mas, assim, a gente sempre está trabalhando, então, com empreiteiro, né? Se é uma obra que está em construção, se é uma obra que tem uma reforma muito grande, que eu tenho que trabalhar com arquiteto, com engenheiro. Então, tem o pessoal da iluminação, do gesso, da elétrica. Eu acho que é sempre legal trabalhar com pessoas que têm um foco específico em algo. Então, assim,
Uhum. O eletricista, ele vai fazer a parte de elétrica, o gesseiro, ele vai fazer o gesso, o pintor vai fazer o gesso, porque, assim, trabalhar com uma pessoa que faz tudo sempre pode acabar dando algum probleminha, né? Então, Uhum. principalmente são esses profissionais que eu citei, né? A gente não pode esquecer também os consultores, né? Então, das lojas de revestimentos, nas lojas de imobiliário. Então, assim, tudo depende do projeto, né? E isso vai definir com os quais colaboradores a gente vai trabalhar. A respeito dessa comunicação entre eles não participam do briefing, tá? O briefing é uma coisa, Uhum. um contato entre mim e o cliente, mas eu sempre busco interpretar, entender o jeito, o modo de falar, como cada um trabalha desses fornecedores e tentar falar da mesma forma que ele, tentar ser compreensível, né? Então, assim, Uhum. é sempre legal entrar em contato com esse fornecedor já com o projeto desenvolvido, né? Porque o projeto ele segue várias normas técnicas para que possa ser entendido, compreendido por todos os colaboradores, mas que esses colaboradores eles entram por etapas dentro do projeto, né? Então, assim, cada um vai passando a bola para o outro e eu sempre fico nesse controle, né? De quem sai, quando sai, se um já entregou da forma que o outro possa assumir, né? Uhum. Perfeito. Obrigado. Eu fiquei curioso com isso. E aí, ouvindo você falar, outras coisas me deixaram curioso também, que eventualmente estava falando sobre quando você recebe o briefing, você já vai no Instagram pegar as referências, ou você acaba estudando sobre o projeto. Eu queria saber, e eu queria saber se você pode compartilhar também, quais são as suas principais referências, ou o que você está estudando hoje em dia, o que você costuma voltar para estudar. Então, quais são suas referências? Onde é que você costuma encontrar novas ideias? Onde é que você percebe as tendências? Como é que é o seu estudo continuado? Tá. Acho que assim, com as redes sociais estão assim, cada vez mais fortes, eu acho que o Instagram acaba sendo o maior delas, né? Porque ali a Uhum, gente pode acompanhar de tudo, né? Então, os uhum, lançamentos, né? Todas as principais marcas enfim, de mobiliário, de acabamento relacionado à arquitetura e design estão no Instagram, então eles estão postando as uhum, novidades e tudo mais. Infelizmente, com a pandemia, não está tendo as feiras, né? Todos aqueles eventos, todas aquelas palestras, mas pelas redes sociais, pelas mídias digitais, né? Acho que eu consigo ver os lançamentos, as tendências. No meu Instagram, eu sigo aqueles profissionais que, até mesmo antes de dar início no design, de abrir o meu escritório, que eu levo eles como referência, como uhum, inspiração, né? Então, eu tenho... Então, acho que é um mix disso, né? Desses profissionais que eu admiro, né? O trabalho, me uhum. inspiro, e acompanhando o dia a dia das lojas, né? Desses grandes eventos que agora estão online, né? Dos lançamentos, porque acho que a área de design e arquitetura, ela está em constante evolução, né? Sempre vai ter alguma coisa Uhum. nova. Nossa, ótimo jeito de linkar com a minha próxima pergunta, inclusive, que então você é um profissional dessa área de bastante tempo, né? Então, pelo menos um ano aí trabalhando no seu próprio escritório e com um percurso anterior a isso. Eu queria saber como é que você vê o mercado desde o seu dia zero, quando você começou a entrar e trabalhar com isso, até o dia de hoje. Como é que você sente as mudanças? O que mudou? O que permanece o mesmo? Quais desafios mudaram? Quais estão iguais? E, se for possível, eu queria ouvir você tentando arriscar algumas predições para o futuro. Talvez alguma tendência que você sinta que está surgindo, que no futuro vai se manter com bastante força, ou alguma tecnologia que você está vendo que que está sendo usada e que vai seguir sendo usada por um tempo ainda. Eu queria ouvir essa análise do seu dia zero até agora e de agora para o futuro. Tá, olha, uma boa pergunta. Só Tá, tudo deixa isso, eu. né? Desculpa.
que assim, acho que eu já, desde a minha primeira formação lá em 2014 em diante, eu já peguei meio que essa era digital, né? Uhum, uhum, Então, assim, bom, deixa eu ver. Então, acho que realmente essa questão da parte mais técnica, né? Então, assim, cada vez mais tem lançado tendências, novos softwares, novos uhum, programas, que cada vez mais conseguem nos auxiliar a ter um projeto mais assertivo, um melhor projeto, para entregar algo diferenciado para o cliente, uhum, né? Outra coisa que eu vi num aspecto geral é que, assim, potencializou muito o uso das redes sociais. Então, assim, uhum, basicamente, se você não está na rede social, se você não está na internet, você acaba não sendo visto, né? Então, as pessoas, elas gostam de acompanhar alguém, acompanhar um perfil, um profissional, e se identificar com ele, se identificar com o que ele posta, com o dia a dia. Isso era uhum, até uma dificuldade minha, mas que eu tô tentando, né? Então, manter uma assim, postar sempre, sempre aparecer nos stories, falar um pouquinho mais do meu dia a dia. Então, acho que isso mudou bastante, né? Essa questão de dar mais a cara, tá? Né? Então, assim, se uhum, mostrar mais do seu trabalho, fazer essa conexão digital com as pessoas, né? E com a pandemia, eu acho que, assim, as pessoas ficaram mais dentro de casa e, com uhum, base nisso, elas começaram a ver aquilo que anteriormente elas não conseguiam ver. Então, assim, que talvez ela não goste de como é o layout da casa dela, talvez ela não goste uhum, do sofá, da cor que tá lá. Então, as pessoas começaram a ver que a casa delas não eram do jeito que elas gostariam que fosse, os ambientes não eram tão confortáveis, então surgiu essa necessidade de mudar. Então, eu senti que na pandemia, em termos de projeto, para mim e para colegas da profissão, foi muito bom por essa necessidade do cliente. Mesmo estando em casa, ele sentiu a necessidade de um projeto, de um profissional para estar auxiliando ele, modificando, dando uma uhum, cara nova, até mesmo porque muitas empresas acabaram adotando oficialmente o home office, então o pessoal tem aquela questão dos ambientes multifuncionais. Então, eu tenho um uhum, cliente que é professor, então tem que ter um espaço para ele dar online, mas tem que ser um espaço para estudar para um concurso, para o filho uhum. trabalhar. Então, eu acho que, assim, em termos gerais, foi essa questão da evolução da tecnologia a nosso favor, né? E das redes sociais também. Perfeito. Acho que isso é uma ótima resposta para uma pergunta bastante difícil. Então, obrigado pela resposta. Acho que ela contempla muito bem. A gente então falou da sua carreira e do percurso que você cumpriu. E aí eu queria ouvir de você quais dicas você daria para alguém que está pensando em entrar nessa área. Então, quais dicas você compartilharia com alguém que está querendo entrar no design de interiores? Tá, legal. Antes de eu optar pelo design, eu tinha sempre em Uhum, mente a questão da arquitetura, né? Assim, não, vou me formar no técnico, vou cursar arquitetura. uhum, Até entrei nesse dilema, né? De se eu entrava na área, se eu não ia e tudo mais. Mas eu acho que, assim, eu aconselho a pessoa realmente pesquisar a fundo sobre o tema, né? Ela uhum, tem que ver realmente o que ela gosta, como ela entende o curso, porque às vezes a gente tem uma visão totalmente diferente, né? Na faculdade é sempre assim, começa com uma turma super grande e metade ali o pessoal acaba desistindo porque não era aquilo. Então, assim, entender mais sobre a profissão, uhum, seguir perfis profissionais da área para entender o dia a dia, como funciona. O pessoal está participando de uma palestra, né, dessa webinar com a gente hoje também. É muito legal para poder compreender o dia a dia, como funciona, quais são os tipos de formação, de extensão, uhum, mas de realmente se aprofundar dentro da área que você pensa, né, dentro do design, que é o meu caso,
entender se realmente é aquilo que você gosta, que é aquilo que você se vê fazendo daqui a 1 ano, 5, sei lá, 10 anos, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, né? Porque quando a Uhum. gente ama aquilo que a gente faz bem feito, e como a gente trabalha com o público, consequentemente, a gente consegue entregar algo realmente de qualidade. Massa. E aí, tem uma pergunta da Letícia que eu acho que faz total sentido e eu já vou jogar ela para você. Além do escritório, onde mais um profissional de design pode atuar? Legal. O profissional de design de interiores, ele pode trabalhar em áreas distintas, né? Uhum. Então, ele pode trabalhar na área de vendas e consultoria, né? Então, ele pode trabalhar dentro de uma loja, então, seja essa loja de revestimentos, seja essa loja de marcenaria sob medida, um de mobiliário de alto padrão, porque, assim, principalmente lojas que são voltadas para atender um cliente que tem um projeto, atender um profissional, o pessoal fala vendedor, mas na verdade é consultor, né? Eu já trabalhei na área de vendas, então nós somos consultores, né? Em sua maioria, os consultores dessas lojas também têm essa formação, porque eles conseguem auxiliar tanto o cliente que não tem um projeto, tanto o profissional no dia a dia, né? Então, assim, eu como profissional, conversando com o consultor de uma loja no qual eu tenho parceria, a gente consegue se entender melhor. Então, ele pode trabalhar dentro de um escritório de design ou de arquitetura, tá? Ele pode trabalhar por conta, ele pode trabalhar fazendo projetos online, projetos físicos. O design de interiores, ele pode acompanhar uma obra ali no dia a dia, tocar essa obra. Ele pode ministrar cursos, né? Dar palestras. Então, assim, dá para fazer bastante coisa, né? O pessoal costuma achar que é bem limitado, dá para trabalhar com projetos, né? Só modelagem 3D. Teve uma pergunta anteriormente se a imagem era um projeto do SketchUp, né? Então dá para trabalhar fazendo só modelagem, dá para fazer só a renderização, que é aquele programa que você dá vida ao projeto, né? Dá aquela realidade. Então, assim, são várias áreas, segmentos que um design ele pode estar trabalhando. Perfeito. Acho que responde bem a pergunta. Letícia, me avisa se está ok, se a gente segue, ou se vocês querem que a gente volte um pouquinho. E aí, ainda falando sobre isso, eu tenho uma pergunta para você que é sobre portfólio. Quais dicas você dá para quem está montando um portfólio? O que você acha essencial ter um portfólio? Queria ouvir você falando sobre. Tá, legal. O portfólio é muito importante, né? Assim, a maioria dos estudantes da área, né, ou o pessoal que se forma, eles sempre ficam com esse pensamento. Tá, legal, a gente tem que estar nas redes sociais, nas mídias digitais, mas o que eu vou apresentar, né? Como as pessoas vão chegar até mim, né? Eu já participei de algumas mentorias com profissionais com mais tempo, né? E até uma coisa assim que eu indico, que eu também no início eu fiz, foi assim, cria um perfil, compartilha ideias, compartilha referências de outros profissionais, né? Até mesmo para quem é estudante, então durante a faculdade já cria um perfil, então começa a dar pequenas dicas, já começa a aparecer. Ai, Matheus, mas eu preciso de projeto, eu preciso divulgar, não tenho cliente. Pega um espaço, né? Vai um empreendimento que vai lançar na sua cidade, no seu bairro, na sua região, pega a planta lá que eles disponibilizam na internet, pega um amigo seu, pega um parente e começa a traçar um perfil. Faz um briefing com essa pessoa, como se ela fosse morar nesse apartamento que você pegou. E desenvolve um projeto realmente do zero. Então, toda a concepção, então, do projeto do briefing, do projeto 3D, do projeto executivo, da renderização, e vai postando todo esse processo nas suas redes sociais. Porque por mais que não seja um cliente real, você está compartilhando e as pessoas estão vendo a forma como você trabalha, qual é a sua personalidade, qual é o seu estilo. Então, assim, a dica que eu dou é, durante a faculdade, já cria um perfil,
nas redes sociais e já começa a movimentar, porque a hora que você se forma, você já tem uma visão geral, você já tem alguns seguidores, e se não tem cliente, inventa um cliente e começa a divulgar isso nas redes sociais, que uma hora os clientes vêm, pode ter certeza. Massa. Bom, a gente está chegando ao final do nosso encontro, a gente tem mais 5 minutinhos por aqui, então eu ia sugerir o seguinte, eu falo com o pessoal mais um pouquinho sobre o curso da EBAC, então eu mostro mais um pouquinho sobre o curso, e aí você pensa em como você quer se despedir do pessoal. Se você quer falar alguma coisa que a gente falou meio superficialmente, você quer voltar, se você quer deixar as suas redes sociais aqui, então seu Instagram, seu LinkedIn, o seu site, e aí você joga no chat com a gente. Como é que você quer se despedir do pessoal? Pode ser? Legal, combinado, então. Tá bom. Então, eu falo mais um pouquinho sobre o curso e já você volta para se despedir, pode ser? Tá bom. Massa. E aí, enquanto o Matheus está vendo como a gente encerra o curso, o webinar, eu mostro mais um pouquinho do curso da EBAC para vocês, pode ser? Me avisem se vocês estão me ouvindo e vendo bem, porque eu vou compartilhar de novo a tela. A gente viu que hoje deu alguns enroscos, então me avisem, por favor, tá? Bom, todo mundo está me vendo e me ouvindo bem aqui, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do curso que a gente está falando hoje. O curso é composto por videoaulas executadas com alto padrão de qualidade, tá? E aí, você pode assistir eles do seu computador, do seu tablet, do seu celular, isso no tempo que você quiser, quando e onde. E você ainda pode rever o material pelo período de 2 anos. Próximo slide aqui. E aí eu consigo até compartilhar melhor a tela para vocês. O curso, ao longo de todo ele, você vai executar atividades práticas que você pode desenvolver no seu ritmo mais apropriado para a sua vivência atual. Então, você vai colocando todas as experiências na prática, mas seguindo a sua velocidade. E o mais interessante você recebe um feedback personalizado dos nossos tutores. Então, você vai produzir as atividades, elas vão voltar para você com apontamentos onde lapidar, onde melhorar, onde investir porque está dando certo, e aí você tem essa troca constante com os tutores. Ao final de tudo, você vai ter desenvolvido 5 projetos autorais. Essa é uma grande oportunidade para enriquecer o seu portfólio, como a gente estava falando mais cedo. E, ao se matricular no nosso curso, você ganha gratuitamente uma licença do AutoCAD para facilitar os seus estudos. Além disso, você ganha 1 mês de inglês na IF English Live, com direito a 1 mês de acesso à plataforma online, 16 níveis de inglês totalmente gratuitos, teste de nivelamento e certificado internacionalmente reconhecido ao final de cada nível. Então, não perde tempo. Clicando agora e só agora no botão clique aqui, você garante o desconto de 50% neste curso, com todos os protocolos, práticas e benefícios que eu já falei para vocês, garante essa oportunidade de 50% de desconto. Ficou interessado? Ficou curioso? Viu que isso te interessa? Então, clica no botão clique aqui. Eu vou te lembrar que você não está contratando nenhum serviço, você não está se inscrevendo automaticamente a nada, você só está sinalizando que você tem interesse no desconto e que você tem interesse em maiores informações sobre o curso. Então, ficou interessado? Clica no botão clique aqui e garante o desconto e as informações. E, se você quer falar com a nossa equipe, eu joguei no chat, mas eu também confirmo aqui, info@ebac.art.br e o telefone que está aqui na tela. Quer falar com alguém sobre esse curso ou outros cursos? Esse é o canal. Tudo que eu não souber responder para vocês agora, as pessoas nesses canais conseguem atender vocês. Tudo bem? Deixa eu finalizar o compartilhamento aqui. E aí, a gente consegue... Ih, não estava vendo e estava carregando. Vocês conseguiram me ver? Eu falei, de repente a tela nem carregou. Desculpem, me avisem. Ou, pelo menos, deu para me ouvir falando? Ficou compreensível o que eu falei?
E desculpem pela plataforma, hoje está bem, bem arisca. De todo modo, Vinícius falou, você é muito carismático. Acho que foi comigo, mas também vale para o Matheus. Então, muito obrigado. Para Amanda, apareceu direitinho. Então, eu vou usar a Amanda como referência. Maria também... Maria ou Mara? Perdão, tô vendo pouco aqui. Mas viu e ficou perfeito. O João também viu, ficou bem claro. Então, massa, consegui passar as informações. Quaisquer dúvidas, gente, eu joguei no chat os contatos, então, por favor, acessem esses canais. Além disso, botão clique aqui. Falei do curso, vale a pena a gente, então, falar. Tem certificado. Esse webinar não tem certificado, porque é um evento aberto. Tudo que tem é o conteúdo do Matheus e vale super a pena, mas os cursos, sim, os cursos têm certificado. Então, se está interessado num certificado, o curso também te interessa nesse nível. Resposta do curso dadas agora, vale a pena a gente falar de novo com o Matheus para a gente se despedir e para ele compartilhar as redes sociais dele. Então, Matheus, quando você quiser, liga a sua câmera e se despede da gente. Voltou? Fernando, acho que o seu tá travado. Tá travado o seu, Fernando. A imagem voltou, mas o áudio não, Fernando. Ainda muda. Claro, vamos lá. Eu mando aqui no chat ou eu compartilho a tela? Tá, vou mandar compartilhar com o pessoal aqui no chat. Bom, todo mundo recebeu no chat. As minhas redes sociais, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Se procurarem no site também tem. Designer Matheus Melo, tá? Sem H, um L só. E vamos dar uma esperadinha para ver se o Fernando volta. Enquanto o Fernando não volta, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Olha lá, acho que agora vai. Acho que eu voltei, tá tudo certo, né? Consegue me ver? Voltou. Consegue me ouvir? Ótimo, perfeito. Então Voltou. conseguimos encerrar. Eu acho que tem uma última pergunta. Você já deu suas redes sociais, acho que a gente já conseguiu encerrar isso e criar esse canal. Legal. Mas o Cláudio pergunta, para mim, que não sou da área, para iniciar nesse meio necessariamente, precisa também do curso superior de design? Então, vamos lá. Tem tanto o curso superior, a faculdade, quanto o curso técnico, tá? Uhum. Então,
Se você quiser atuar como um profissional de design de interiores, ter todo esse conhecimento técnico para desenvolvimento de um projeto executivo, o ideal é que, de fato, você tenha tanto o curso técnico quanto a faculdade, né? Mas, se você quiser iniciar aos poucos, tem vários cursos no Senac, por exemplo, que é mais conhecido, que tem alguns cursos livres, né? Então, decoração básica, vitrinismo, alguns cursos relacionados que você já pode começar a se inserir, né? Mas, para que você entregue um projeto, né, assine um projeto, o ideal é que você realmente tenha essa formação. Mas acho que isso responde bem a pergunta. A gente está há 1h e 35 minutos conversando. Eu acho que a nossa deixa para, então, encerrar tudo. Eu sei que você já também deu sua rede social, então a gente consegue te encontrar por essa via. Matheus, eu só posso agradecer imensamente pela sua presença, pela sua gentileza, pela sua generosidade, por todo o conteúdo que você trouxe. Para mim, foi muito enriquecedor e eu imagino que para o pessoal no chat também. Então, muito, muito obrigado pela sua presença, tá? Eu que agradeço, né? Agradeço primeiramente a EBAC, né, pelo convite. Eu fiquei muito feliz com esse convite, né? Poder passar um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu dia a dia. Agradecer você, né, por estar conduzindo tudo isso. Espero que o pessoal que assistiu a gente aí possa ter aprendido bastante, né? Ganhado bastante conhecimento. Se alguém tiver uma dúvida de como se inserir no mercado, tiver alguma dúvida sobre a profissão, pode seguir nas minhas redes sociais, pode me acompanhar lá, me mandar mensagem que eu vou ter o prazer de poder acompanhar. Mais uma vez, muito obrigado e espero que todo mundo tenha gostado e tenha sido um papo bem bacana para todo mundo. E aí, eu vou reforçar aqui, ó, joguei no chat agora, 2 coisas, 2 links. ebaconline.com.br tem não só os nossos cursos, mas também a programação de webinars. Então, se você gostou dessa fala do Matheus e está querendo conhecer outras falas de outras áreas, acessa esse link e vê quais são os próximos eventos. Assim você consegue se organizar e acompanhar e ver como uma área se cruza com a outra, como tudo vai construindo coletivamente. Então, convidados e convidadas aos próximos eventos. Além disso, essa fala vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Então, se você, assim como eu, achou a fala do Matheus super rica e vai querer voltar nela mais vezes para pegar as dicas, para pegar alguma referência que ele deu ao longo do dia de hoje, a partir de amanhã, talvez, entre hoje e amanhã, já tem no nosso YouTube essa conversa. Não só essa, mas todos os webinars de até agora e os futuros. Então, não conseguiu ver ao vivo? Acompanha pelo canal do YouTube, pode ser? Acho que é isso. Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa fala. Boa noite a todos, boa noite a todas e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.